Capítulo 5. Escravos da paixão. Tens sido um homem que as desgraças e recompensas da sorte aceitas com igual gratidão. Dá-me um homem que não é escravo da paixão, que eu trarei no fundo do meu coração, sim, no coração do meu coração, como faço contigo. Anlete, a seu amigo Horácio. A capacidade de manter o autocontrole, de suportar o turbilhão emocional que o acaso nos impõe de não se tornar um escravo da paixão tem sido considerada, desde Platão, como uma virtude. Na Grécia clássica, esse atributo era denominado soprosine, precaução e inteligência na condução da própria vida, equilíbrio e sabedoria, como interpreta Page do Bois, um estudioso do idioma grego. Para os romanos e para a antiga igreja cristã isso significava temperantia, temperança, contenção de excessos. O objetivo é o equilíbrio e não a supressão das emoções. Cada sentimento tem seu valor e significado. Uma vida sem paixão seria um entediante deserto de neutralidade, cortado e isolado da riqueza da própria vida. Mas, como observou Aristóteles, o que é necessário é a emoção na dose certa. O sentimento proporcional à circunstância. Quando as emoções são sufocadas, geram embotamento e frieza. Quando escapam ao nosso controle, extremadas e renitentes, tornam-se patológicas, tal como ocorre na depressão paralisante, na ansiedade que aniquila, na raiva demente e na agitação maníaca. Na verdade, manter sob controle as emoções que nos afligem é fundamental para o bem-estar. Os extremos, emoções que vêm de forma intensa e que permanecem em nós por muito tempo, minam nossa estabilidade. É claro que não devemos sentir apenas um tipo de emoção. Ser feliz o tempo todo de certa forma sugere a insipidez daqueles adesivos com rostos sorridentes que foram moda nos anos 1970. Muito pode ser dito sobre o lado construtivo do sofrimento para a vida criativa e espiritual. O sofrimento fortalece a alma. Os altos e baixos dão tempero à vida, mas precisam ser vividos de forma equilibrada. Na contabilidade do coração, é a proporção entre emoções positivas e negativas que determina a sensação de bem-estar. Pelo menos, essa é a conclusão resultante de estudos feitos sobre estados de espírito realizados junto a centenas de homens e mulheres que portaram bipes que suavam, em momentos aleatórios, para lembrar-lhes de registrar o que estavam sentindo naquele instante. Não se trata de evitarmos os sentimentos desagradáveis para que fiquemos satisfeitos, mas, antes, de não permitir que sentimentos tempestuosos nos arrebatem, atrapalhando nosso bem-estar. As pessoas que têm fortes episódios de raiva e depressão conseguem, mesmo assim, obter uma sensação de bem-estar se tem, para contrabalançar, um conjunto de momentos igualmente alegres ou felizes. Esses estudos também afirmam a independência da inteligência emocional da inteligência acadêmica, constatando pouco ou nenhuma relação entre o nível de QI e o bem-estar emocional das pessoas. Assim como há um murmúrio de pensamentos de fundo na mente, há um constante zumbido emocional. Se biparmos alguém às 6 da manhã ou às 7 da noite, o encontraremos com um humor diferente em cada um desses momentos. Claro, em 2 manhãs quaisquer, alguém pode ter estados de espírito bastante diversos, mas quando se calcula a média dos estados de uma pessoa em semanas ou meses, eles tendem a refletir o senso de bem-estar geral dessa pessoa. Constata-se que, para a maioria, sentimentos extremamente intensos são relativamente raros. A maioria de nós fica na cinzenta média, com suaves lombadas em nossa montanha-russa emocional. Ainda assim, controlar nossas emoções é meio como exercer uma atividade de tempo integral. Muito do que fazemos, sobretudo nos momentos livres, são tentativas de manter o bem-estar. Tudo, desde ler um romance ou ver televisão, até as atividades e companhias que procuramos, são tentativas para que nos sintamos melhor. A arte de manter a tranquilidade é um dom fundamental da vida. Alguns psicanalistas, como John Bowlby e D.W. Winnicott, a identificam como a mais essencial de todas as ferramentas psíquicas. Dizem os teóricos que os bebês emocionalmente sádios são aqueles que se consolam tratando-se como seus responsáveis os trataram, o que os deixa menos vulneráveis às agitações do cérebro emocional. Como vimos,
O projeto do cérebro demonstra que muitas vezes temos pouco ou nenhum controle sobre quando somos arrebatados pela emoção e de qual emoção se trata. Mas podemos decidir sobre quanto durará uma emoção. O problema não está na tristeza, preocupação ou raiva ocasionais. Normalmente, esses sentimentos passam, com tempo e paciência. Mas quando eles são muito intensos e ultrapassam um limite razoável, atingem seus perturbadores extremos, ansiedade crônica, ira descontrolada, depressão e, no ponto mais severo e insuportável, para que sejam debelados pode ser necessária a medicação, psicoterapia ou as duas coisas juntas. Atualmente, um sinal da capacidade de autocontrole emocional pode ser o reconhecimento de quando a agitação crônica do cérebro emocional é muito forte para ser superada sem ajuda farmacológica. Por exemplo, 2/3 dos maníaco-depressivos nunca foram tratados desse mal. Mas o lítio ou medicamentos mais novos podem evitar o ciclo característico de depressão paralisante que se alterna com episódios maníacos, misturando caótica euforia com irritação e fúria. Um dos problemas da psicose maníaco-depressiva é que, quando as pessoas estão na fase da mania, muitas vezes se sentem de tal modo confiantes que não se dão conta de que estão precisando de ajuda, apesar das desastrosas decisões que tomam. Nessas severas perturbações emocionais, a medicação psiquiátrica é instrumento para um melhor controle da vida. Mas quando se trata de vencer a gama mais habitual de estados de espírito negativos, somos deixados por nossa própria conta. Infelizmente, este tipo de recurso nem sempre funciona. Pelo menos, esta é a conclusão a que chegou Diane Tisse, psicóloga da Casey Stern Reserve University, que perguntou a mais de 400 homens e mulheres sobre as estratégias que usavam para fugir dos estados de espírito negativos, e o grau de êxito obtido. Nem todos estavam filosoficamente de acordo com o fato de os ânimos negativos deverem ser mudados. Diane constatou que há puristas do estado de espírito, os 5%, mais ou menos, que disseram que nunca tentam mudá-lo, pois na opinião deles todas as emoções são naturais e devem ser vividas intensamente, por pior que sejam. E também houve os que buscavam regularmente entrar em estados desagradáveis por motivos pragmáticos, médicos que precisavam estar sombrios para dar mais notícias a pacientes, ativistas sociais que alimentavam sua revolta contra a injustiça para serem mais eficazes ao combatê-la, e até um jovem que provocava raiva em si mesmo para ajudar o irmão menor a enfrentar os coleguinhas brigões. E algumas pessoas eram decididamente maquiavélicas em relação à manipulação dos seus estados de espírito. Por exemplo, os cobradores, que se enfureciam para agirem com mais firmeza com os caloteiros. Mas, afora esses raros cultivos deliberados de sentimentos desagradáveis, a maioria se queixava de que estava à mercê de seus estados de espírito. As fichas de acompanhamento onde era anotado o que as pessoas faziam para livrar-se de estados de espírito negativos eram decididamente contraditórias. A anatomia da raiva. Digamos que alguém lhe dá uma fechada perigosa da estrada. Se seu pensamento reflexo é que filho da puta, ele irá influenciar bastante na trajetória da raiva. Se for acompanhado de outros de indignação e vingança, podia ter causado uma batida. Sacana. Mas isso não vai ficar assim. Os nós dos dedos ficam brancos de tanto você apertar o volante. Um substituto do pescoço de quem lhe fechou. O corpo imobiliza-se para lutar, não para fugir. Você fica trêmulo. Gotas de suor correm pela testa. O coração dispara. Os músculos faciais travam-se e você fica com uma cara muito feia. Você quer matar o cara. Então, se um carro que está atrás buzina porque você reduziu a velocidade após a quase batida, você pode explodir de raiva contra o outro motorista também. É assim que se forma a hipertensão, a direção perigosa e até os tiroteios nas ruas. Compare essa sequência de acumulação de raiva com uma linha mais caridosa de pensamento em relação ao motorista que o fechou. Talvez não tenha me visto. Talvez tenha um bom motivo para dirigir de maneira tão descuidada. Talvez seja uma emergência médica. Essa linha de possibilidade tempera a raiva com piedade, ou pelo menos com uma mente aberta, impedindo que a emoção cresça. O problema, como nos lembra o que é proposto por Aristóteles a respeito de termos apenas a raiva certa, é que na maioria das vezes nos descontrolamos.
Benjamin Franklin colocou a coisa muito bem. A raiva nunca é sem motivo, embora raramente seja um bom motivo. Existem, por certo, diversos tipos de raiva. É possível que as amígdalas corticais sejam uma fonte primeira da súbita centelha de cólera que sentimos contra o motorista cujo descuido coloca a nossa vida em risco. Mas é mais provável que o outro extremo dos circuitos emocionais, o neocórtex, fomente raivas mais calculadas, como a fria vingança ou a indignação diante de uma injustiça. É mais provável que essa raiva elaborada, como disse Franklin, tenha bons motivos, ou pareça ter. Dentre todos os sentimentos de que as pessoas mais querem se ver livres, a raiva é o mais intransigente. Diane Tisse constatou que é o sentimento mais difícil de controlar. Na verdade, ela é a mais sedutora das emoções negativas, o intolerante monólogo interior que a impele inunda a mente dos mais convincentes argumentos para que lhe seja dada vazão. Ao contrário da tristeza, a raiva energiza, e até mesmo exalta. O seu poder sedutor e persuasivo pode se explicar porque alguns comentários sobre ela são tão comuns, que é incontrolável, ou que, seja como for, não deve ser controlada, e que lhe dar vazão numa catarse faz bem. Uma outra corrente de pensamento, que talvez até seja uma reação contra o quadro sombrio dessas outras, afirma que a raiva pode ser inteiramente evitada. Mas uma cuidadosa leitura das descobertas feitas por pesquisadores sugere que todas essas atitudes adotadas em relação ao sentimento de raiva são equivocadas ou simplesmente míticas. A cadeia de pensamentos furiosos que alimenta a raiva é também, potencialmente, a chave para uma das mais poderosas maneiras de desarmá-la. De cara, minar as convicções que a abastecem. Quanto mais ruminamos sobre o que nos deixou com raiva, mais bons motivos e justificativas podemos inventar para ficarmos com raiva. A ruminação alimenta as chamas da raiva. Ver as coisas de forma diferente extingue essas chamas. Diane Tisse constatou que reavaliar uma situação era uma das mais potentes formas de aplacar a raiva. A superpotência da raiva. Essa constatação se enquadra bastante na conclusão do psicólogo Dorfman, da Universidade do Alabama, que, numa extensa série de meticulosas experiências, avaliou de forma precisa a raiva e sua anatomia, levando-se em conta as raízes da raiva na opção lutar da reação lutar ou fugir. Não surpreende que Zimmermann tenha descoberto que o disparador universal da raiva seja a sensação de estar em perigo. O perigo pode ser sinalizado não apenas por uma ameaça física direta, mas também, como é mais frequente, por uma ameaça simbólica à autoestima ou à dignidade, tratamento injusto ou grosseiro, insulto ou humilhação, frustração na busca de um objetivo importante. Essas percepções atuam como o gatilho instigante de uma onda olímpica que tem um duplo efeito sobre o cérebro. Uma parte dessa onda é a liberação de catecolaminas, que geram um rápido e episódico surto de energia, suficiente para uma linha de ação vigorosa, como diz Zimmermann, como no lutar ou fugir. Esse surto de energia dura minutos, tempo em que o corpo é preparado para uma boa briga ou uma rápida fuga, dependendo de como o cérebro emocional avalia a oposição. Enquanto isso, outra onda impulsionada pela amígdala cortical, que percorre o ramo adrenocortical do sistema nervoso, cria um pano de fundo tônico geral de prontidão para a ação, que dura muito mais que o surto de energia de catecolamina. Esse estímulo adrenal e cortical generalizado pode durar horas e até mesmo dias, mantendo o cérebro emocional em especial prontidão para o estímulo e tornando-se uma base sobre a qual reações posteriores se formam com particular rapidez. Em geral, a condição de pronta resposta criada pela estimulação adrenal-cortical explica por que as pessoas são mais propensas à raiva quando já foram provocadas ou ligeiramente irritadas por alguma outra coisa. Tensões de todo tipo criam estimulação adrenocortical, abaixando o limiar do que provoca a raiva. Assim, uma pessoa que teve um dia difícil no trabalho fica especialmente propensa a ficar furiosa mais tarde em casa com alguma coisa. As crianças fazendo muito barulho ou bagunça, por exemplo o traço, o que em outras circunstâncias não seria suficientemente forte para provocar um sequestro emocional. Zimmermann chega a essas intuições sobre a raiva através de cuidadosa experimentação. Num estudo típico,
Por exemplo, ele pede a um de seus auxiliares que provoque, através de observações sarcásticas, os homens e as mulheres que se oferecem como voluntários para a pesquisa. Esses voluntários veem, depois, 2 gêneros de filme, um agradável, outro desagradável. Depois tem a oportunidade de revidar a provocação, fazendo uma avaliação que, julgam, seja usada para decidir se o auxiliar será ou não contratado para trabalhar. A intensidade do revide é diretamente proporcional ao estímulo que recebem do filme que assistiram. Os mais furiosos são aqueles que viram o filme desagradável e fazem a pior avaliação do candidato ao emprego. Raiva alimenta raiva. Os estudos de Zimani parecem explicar a dinâmica em ação num drama familiar doméstico que um dia testemunhei. Quando fazia compras, de uma ala do supermercado veio a voz enfática e comedida de uma jovem mãe falando com o filho, de cerca de 3 anos. "Devolve isso." "Mas eu quero." choramingou o menino, apertando mais contra-se a caixa de cereal das tartarugas ninjas. "Devolve." Mais alto, a raiva tomando conta. Nesse momento, a menininha que estava no carrinho de compras da mãe deixou cair o pote de geleia que tinha na boca. Quando o vidro se espatifou no chão, a mãe berrou: "Chega!" E, num ataque de fúria, deu um tapa na filha, tomou a caixa do menino e enfiou-a na prateleira mais próxima, pegou-o pela cintura e saiu disparada pelo corredor, o carrinho de compras trepidando perigosamente na frente, a menininha chorando, o moleque esperneando, aos berros: "Me larga, me larga." Zimani constatou que quando o corpo já se acha em estado de irritação, como ocorreu com a mãe no supermercado, e algum evento detona um sequestro emocional, a emoção posterior, de ira ou ansiedade, é de intensidade especialmente grande. Essa dinâmica ocorre quando alguém se zanga. Zimani vê a escalada da raiva como uma sequência de provocações, cada uma disparando uma reação excitatória que demora a dissipar-se. Nessa sequência, cada pensamento ou percepção torna-se um mini gatilho de surtos amigdalíticos de catecolaminas, cada um alimentando-se do impulso hormonal anterior. Um segundo sentimento vem depois que passou o primeiro, e vem um terceiro, depois destes, e assim por diante. Cada onda vem na esteira das anteriores, elevando rapidamente o nível de estimulação fisiológica do corpo. Um pensamento que ocorra depois desse acúmulo provoca uma intensidade de raiva muito maior que um pensamento que venha no início. A raiva se alimenta de raiva, o cérebro emocional esquenta. A essa altura, a raiva, não tolhida pela razão, facilmente explode em violência. Nesse ponto, as pessoas não perdoam e ficam longe do alcance da razão. Seus pensamentos se fixam na vingança e na represália, indiferentes às consequências. Esse alto nível de excitação, diz Zimani, promove uma ilusão de poder e invulnerabilidade que inspira e facilita a agressão, à medida que a pessoa irada, sem orientação cognitiva, recai na mais primitiva das reações. O surto límbico está em ascensão. Aquelas mais cruas lições extraídas da vida selvagem tornam-se guias para a ação. Bálsamo para a raiva. A partir dessa análise, Zimani sugere 2 modos de intervenção. Um é avaliar e contestar as ideias que disparam o surto, uma vez que é a avaliação original de uma interação que confirma e encoraja a primeira explosão de raiva, e são as avaliações posteriores que atiçam as chamas. A cronologia importa. Quanto mais cedo ocorrer uma intervenção no ciclo, mais efetiva. Na verdade, a raiva pode ser completamente interrompida se a informação que visa esvaziá-la vier antes que se dê vazão a ela. O poder da compreensão no esvaziamento da ira é demonstrado em outra das experiências de Zimani, em que um auxiliar grosseiro, uma cúmplice, insultou e provocou voluntários que pedalavam uma bicicleta ergométrica. Quando foi dada aos voluntários a oportunidade de revidar o insulto e a provocação do auxiliar, mais uma vez, fazendo uma avaliação que eles julgavam seria usada para decidir sua candidatura a um emprego, eles o fizeram com furiosa alegria. Mas, numa outra versão do experimento, outra cúmplice entrou depois de os voluntários terem sido provocados, e pouco antes que revidassem, ela disse ao auxiliar que fosse atender o telefone, lá no final do corredor. Ao sair, ele fez uma observação sarcástica para ela também.
mas ela levou a coisa numa boa, explicando, depois que o homem saiu, que ele se achava sob uma terrível pressão, devido aos exames finais. Depois disso, os irados voluntários, quando tiveram a oportunidade de revidar, preferiram não fazê-lo. Em vez disso, manifestaram solidariedade diante de sua dificuldade. Essa informação atenuante permite uma reavaliação dos fatos que causaram a raiva, mas é o momento exato para deter essa escalada. Ziman constata que ela funciona bem em níveis moderados de raiva. Em níveis altos, não faz diferença, por causa do que ele chama de incapacitação cognitiva. Em outras palavras, as pessoas não mais podem pensar direito. Depois que já estão com muita raiva, descartam a informação atenuante com mas que pena, ou quanta baboseira, como observou delicadamente o pesquisador. Ficando frio. Certa vez, quando eu tinha uns 13 anos, num acesso de raiva, saí de casa jurando que nunca mais retornaria. Era um bonito dia de verão e fui bem longe por entre belas alamedas, até que, aos poucos, a quietude e a beleza me acalmaram e tranquilizaram e, após algumas horas, voltei arrependido e quase derretido. Desde então, quando estou furioso, faço isso se possível, e acho que é o melhor remédio. A história é de um participante de um dos primeiros estudos científicos sobre a raiva, feito em 1899. Ainda permanece como um modelo da segunda maneira de desescalar a ira: esfriar psicologicamente, esperando que passe o surto adrenal, num ambiente não propício à alimentação da ira. Numa discussão, por exemplo, isso significa afastar-se, naquele exato momento, da outra pessoa. No período de esfriamento, a pessoa irada pode frear o ciclo de crescente pensamento hostil, buscando distrações. Ziman constata que a distração é um poderosíssimo artifício moderador do estado de espírito. Por um simples motivo, é difícil continuar zangado quando estamos nos divertindo. O segredo, claro, é, em primeiro lugar, esfriar a raiva a ponto de a pessoa poder divertir-se. A análise, feita por Ziman acerca de como a raiva aumenta e diminui, explica muito das constatações de Diane Tisse sobre as estratégias que as pessoas comumente dizem usar para aliviá-la. Uma delas, que é bastante eficaz, consiste em dar uma volta para ficar só, enquanto esfria. Muitos homens dão essa volta de carro, um achado da pesquisa que serve de alerta para quando estivermos dirigindo, e que, disse-me Diane, a inspirou a dirigir com mais atenção. Talvez a alternativa mais segura seja sair para uma longa caminhada. O exercício ativo também ajuda em casos de raiva. O mesmo efeito é obtido através de métodos de relaxamento do tipo inspirar fundo e relaxar a musculatura. Talvez porque essas medidas alterem a fisiologia corporal, da autoestimulação provocada pela raiva em estado de baixa estimulação. E talvez também porque retirem a atenção do que tenha desencadeado a raiva. O exercício ativo pode esfriar a raiva por algo do mesmo motivo. Após altos níveis de ativação fisiológica durante o exercício, o corpo recai para um baixo nível assim que para. Mas um período de esfriamento não funcionará se esse tempo for usado para prosseguir na cadeia de pensamento que induz a raiva, uma vez que cada um desses pensamentos é, em si, um disparador menor de outras cascatas de raiva. O poder da distração está em interromper essa cadeia. Em sua pesquisa sobre as estratégias utilizadas pelas pessoas para o controle da ira, Diane Tisse constatou que, em geral, as distrações ajudam a acalmá-la. TV, cinema, leitura e coisas do gênero interferem nos pensamentos furiosos que alimentam a raiva. Mas ela constatou que se entregar a prazeres como fazer comprinhas e comer não produzem muito efeito. É muito fácil permanecer numa cadeia de pensamento indignado enquanto se passeia num shopping center ou quando se devora uma fatia de bolo de chocolate. A essas estratégias, acrescentam-se aquelas criadas por Revord Williams, psiquiatra da Duke University que buscou ajudar pessoas hostis, as quais correm maior risco de contrair doenças cardíacas,
a controlar suas irritabilidades. Uma de suas recomendações é usar a autoconsciência para captar pensamentos cínicos ou hostis, assim que surjam, e anotá-los. Agindo desta forma, é possível que esses pensamentos sejam contestados e reavaliados, embora, como constatou Zimano, esse método funcione melhor antes que a raiva se transforme em fúria. A falácia da catarse. Tão logo entro num táxi em Nova York, um jovem que atravessa a rua para na frente do carro para esperar uma brecha no trânsito. O motorista, impaciente, buzina e gesticula para que ele saia da frente. A resposta é uma cara feia e um gesto obsceno. Seu filho da puta, berra o motorista, com arrancos ameaçadores, usando o acelerador e o freio ao mesmo tempo. Diante dessa ameaça letal, o rapaz se afasta mal-humorado e esmurra o carro, que avança, centímetro a centímetro, no trânsito. O motorista berra-lhe uma enxurrada de palavrões. Quando nos afastamos, o taxista, visivelmente ainda agitado, me diz: não se deve levar desaforo para casa, tem que devolver. Pelo menos isso faz a gente se sentir melhor. A catarse, o dar vazão à raiva, é, às vezes, louvada como um meio de controlar a raiva. Dizem que faz a gente se sentir melhor, mas, como sugerem as constatações de Zimano, há um argumento contra a catarse. Tem sido usado desde a década de 1950, quando psicólogos começaram a testar experimentalmente os seus efeitos e descobriram que, muitas vezes, dar vazão à raiva não funcionava ou funcionava muito pouco para eliminá-la, embora, devido à natureza sedutora do sentimento, possa dar a sensação de satisfação. Pode haver uma condição específica na qual soltar a raiva funcione, quando ela é expressa diretamente à pessoa visada, quando devolve o senso de controle ou corrige uma injustiça, ou quando inflige o dano certo a outra pessoa e faz com que ela modifique alguma atividade ofensiva sem fazer retaliação. Mas, devido à natureza incendiária da raiva, isso pode ser mais fácil na teoria do que na prática. Giannitz constatou que dar vazão à raiva é uma das piores maneiras de esfriar. As explosões de raiva geralmente inflam o estímulo do cérebro, deixando as pessoas com mais raiva ainda. Ela descobriu que, quando as pessoas falavam das vezes em que haviam descontado sua raiva na pessoa que a provocara, o verdadeiro efeito era mais um prolongamento do estado de espírito que o seu fim. Muito mais efetivo era quando as pessoas primeiro esfriavam e, depois, de uma maneira mais construtiva ou assertiva, enfrentavam a outra para acertar a desavença. Como certa vez ouvi dizer Shojen Trungpa, um mestre tibetano, quando lhe perguntaram como melhor controlar a raiva. Não a elimine, mas não haja com base nela. O relax da ansiedade. Como? Eu me preocupar? Oh, não, o silencioso está com um som estranho. E se eu tiver de levá-lo para a oficina? Não posso arcar com a despesa. Teria de tirar o dinheiro da poupança do Jamil. E se eu não puder pagar a escola dele? O boletim escolar ruim na semana passada. E se ele não entrar para a universidade? O silencioso está com um som estranho. E assim a mente preocupada continua a girar no interminável círculo de melodrama barato, um conjunto de preocupações levando ao seguinte e voltando ao começo. O exemplo acima é apresentado por Elizabeth Roemer e Thomas Burkovic, psicólogos da Universidade do Estado da Pensilvânia, cuja pesquisa sobre a preocupação, núcleo de toda a ansiedade, elevou a arte do neurótico ao nível científico. É evidente que não há mal quando a preocupação funciona, tentando resolver um problema, ou seja, empregando a reflexão construtiva, que pode parecer preocupação traço. Talvez surja a solução. Na verdade, a reação que se esconde sob a preocupação é a vigilância para detectar perigos potenciais, o que, sem sombra de dúvida, tem sido essencial para a sobrevivência no curso de evolução. Quando o medo dispara o cérebro emocional, parte da ansiedade resultante fixa a atenção na ameaça direta, forçando a mente a obcecar-se sobre como tratá-la e a ignorar tudo mais que ocorra naquele momento. A preocupação é, num certo sentido, uma antecipação da ocorrência de um fato desagradável e de como lidar com isso. O papel da preocupação é o de projetar soluções positivas para os perigos da vida, prevendo-os antes que surjam. O
O que é problema são as preocupações crônicas, aquelas que se repetem eternamente e nunca se aproximam de uma solução positiva. Uma análise cuidadosa da preocupação crônica sugere que ela tem todos os atributos de um sequestro emocional de baixa intensidade. As preocupações parecem surgir do nada, são incontroláveis, geram um rumor constante de ansiedade, são imunes à razão e prendem aquele que se preocupa numa única e inflexível visão do tema que o preocupa. Quando esse mesmo ciclo de preocupação se intensifica e persiste, beira o limite dos sequestros neurais completos. As perturbações da ansiedade, fobias, obsessões e compulsões, ataques de pânico. Em cada uma dessas perturbações, a preocupação se dirige a focos distintos. Para o fóbico, as ansiedades giram em torno da situação temida. Para o obsessivo, fixa-se em prevenir alguma temida calamidade. Nos ataques de pânico, a preocupação se concentra no medo de morrer ou na perspectiva de ter uma crise de pânico. Em todas essas condições, o denominador comum é a preocupação exagerada. Por exemplo, uma mulher em tratamento de uma perturbação obsessivo-compulsiva cumpria uma série de rituais que duravam a maior parte do dia. Banhos de chuveiro de 45 minutos várias vezes. Lavagem das mãos durante 5 minutos 20 ou mais vezes. Não se sentava sem antes esfregar o assento com álcool para esterilizá-lo. Tampouco tocava numa criança ou animal. Ambos eram sujos demais. Todas essas compulsões eram causadas por um subjacente medo mórbido de germes. Ela se preocupava constantemente pensando que, sem essas lavagens e esterilizações, pegaria uma doença e morreria. Uma mulher em tratamento do distúrbio de ansiedade generalizada, nomenclatura psiquiátrica para preocupação crônica atendendo ao pedido para falar de sua preocupação durante 1 minuto, o fez da seguinte maneira: talvez eu não faça direito. Talvez saia tão artificial que não seja uma indicação do verdadeiro problema. E a gente precisa chegar ao verdadeiro problema. Pois se a gente não chegar ao verdadeiro problema, eu não vou ficar boa. E se não ficar boa, eu nunca vou ser feliz. Nessa virtuosística exibição de preocupação com a preocupação, o simples pedido de preocupar-se por 1 minuto elevou-se, em milésimos de segundos, a previsão de uma catástrofe para o resto da vida. Eu nunca vou ser feliz. As preocupações seguem, em geral, essas linhas, um monólogo que vai saltando de preocupação em preocupação e, na maioria das vezes, inclui catastrofização. A imaginação de alguma tragédia é terrível. As preocupações quase sempre se expressam ao ouvido mental, não ao olho mental, quer dizer, em palavras, não através de imagens-traço. E este é um fator importante para o seu controle. Borkovic e seus colegas começaram a estudar a preocupação isoladamente quando tentavam obter um tratamento para a insônia. A ansiedade, observaram outros pesquisadores, surge sob 2 formas: cognitiva, ou com preocupações, e somática, com os sintomas psicológicos da ansiedade, como sudorese, taquicardia, tensão muscular. Borkovic constatou que o principal problema dos insônios não era o estímulo somático. O que os mantinha acordados eram os pensamentos intrusos. Eram preocupados crônicos e, por mais sono que tivessem, não conseguiam parar de se preocupar. A única coisa que os ajudava a dormir era afastar as preocupações da mente, concentrando-as, em vez disso, nas sensações produzidas por um método de relaxamento. Em suma, as preocupações podiam ser banidas, desviando-se a atenção delas. A maioria dos preocupados, porém, não consegue se desligar. O motivo, acredita Borkovic, tem a ver com uma vantagem parcial da preocupação que reforça muitíssimo o hábito de estar preocupado. Parece haver alguma coisa de positivo nas preocupações. São maneiras de lidar com ameaças potenciais, com perigos que podem surgir a qualquer momento. A tarefa da preocupação, quando funciona, é simular esses gritos e pensar em maneiras de lidar com eles. Mas não funciona tão bem assim. Novas soluções e formas de ver um problema não surgem, geralmente, da preocupação, sobretudo da preocupação crônica. Em vez de produzir soluções para o perigo que imaginam, os preocupados normalmente ficam ruminando sobre o perigo em si, imergindo de uma maneira discreta no pânico a ele associado, sem conseguir parar de pensar.
Os preocupados crônicos se preocupam com muitas coisas, a maioria das quais não tem a menor possibilidade de acontecer. Vêem perigos no dia a dia que outros nunca notam. Contudo, os preocupados crônicos relatam a Borkovec que a preocupação os ajuda e se auto-perpetua, um interminável ciclo de pensamento cheio de angústia, porque a preocupação seria o equivalente a um vício mental. Curiosamente, como observa Borkovec, o hábito de preocupar-se é reforçante, como são as superstições. Como as pessoas se preocupam com um bocado de coisas com pouca possibilidade de realmente acontecer, uma pessoa amada morrer num acidente aéreo, ir à falência ou coisas do gênero há na preocupação, pelo menos para o cérebro olímpico primitivo, algo de mágico, funcionando como um amuleto que afasta um mal previsível. A preocupação ganha psicologicamente o crédito de prevenir o perigo que é objeto de sua preocupação. A tarefa da preocupação. Ela se mudara do meio oeste para Los Angeles, atraída por um emprego numa editora. Mas a editora foi logo depois comprada por outra, e ela ficou desempregada. Voltou a trabalhar como freelance, um mercado irregular, e ora ficava atolada de trabalho, ora sem condições de pagar o aluguel. Muitas vezes, tinha de racionar os telefonemas e, pela primeira vez em sua vida, não tinha seguro-saúde. Essa falta de cobertura era particularmente angustiante. Ela imaginava catástrofes sobre sua saúde, certa de que qualquer dorzinha de cabeça era sinal de um câncer no cérebro e vislumbrava um acidente sempre que tinha de ir de carro a algum lugar. Muitas vezes se descobria perdida num longo devaneio de preocupação, uma salada de angústia. Mas, por outro lado, dizia que achava que as suas preocupações eram como um vício. Borkovec descobriu outra surpreendente vantagem da preocupação. Enquanto as pessoas estão mergulhadas em tais pensamentos, parecem perder a percepção das sensações subjetivas da ansiedade que a preocupação desperta. O coração disparando, as gotas de suor, os tremores, e, à medida que a preocupação continua, na verdade parece eliminar parte dessa ansiedade, pelo menos a que se reflete nas batidas cardíacas. Presume-se que a sequência se dá mais ou menos assim: o preocupado nota alguma coisa que cria a imagem de uma ameaça potencial de perigo. Essa catástrofe imaginária, por sua vez, causa uma leve crise de ansiedade. O preocupado, então, fica imerso numa longa série de pensamentos angustiantes, cada um dos quais prepara mais um tópico para que ele se preocupe. Enquanto a atenção continua a se fixar nessa cadeia de preocupação, a própria concentração nesses pensamentos tira a mente da imagem catastrófica que originou a ansiedade. Borkovec constatou que as imagens são disparadores mais potentes de ansiedade psicológica do que os pensamentos, de modo que a imersão em pensamentos, com exclusão de imagens catastróficas, alivia parcialmente a sensação de ansiedade. E, nessa medida, a preocupação é reforçada, como uma espécie de antídoto para a própria ansiedade que despertou. Mas as preocupações crônicas também são autofrustrantes, porque tomam a forma de ideias estereotipadas, rígidas, e sem nenhuma abertura criativa que possa efetivamente conduzir à solução do problema. Essa rigidez se mostra não apenas no conteúdo manifesto do pensamento preocupado, que simplesmente repete, sem parar, mais ou menos as mesmas ideias, mas, no nível neurológico, parece haver uma rigidez cortical, um déficit na capacidade do cérebro emocional reagir com flexibilidade às mudanças de circunstâncias. Em suma, a preocupação crônica funciona de algumas formas, mas não de outras, que seriam mais consequentes. Alivia um pouco a ansiedade, mas nunca soluciona o problema. A única coisa que os preocupados crônicos não podem fazer é seguir o conselho que com mais frequência lhes dão: pare de se preocupar, ou pior, não se preocupe, tá tudo bem. Como as preocupações crônicas são episódios amigdalíticos corticais, surgem sem ser chamadas, e, por sua própria natureza, persistem, assim que surgem na mente. Mas, após muitos experimentos, Borkovec descobriu alguns procedimentos simples que podem servir de auxílio até para o mais crônico preocupado a controlar o hábito de se preocupar.
O primeiro passo é a autoconsciência. É se apoderar dos episódios preocupantes tão logo eles se iniciem. O ideal sendo assim ou imediatamente após que a instantânea imagem catastrófica dispara o ciclo de preocupação-ansiedade. Borkovic treina pessoas nesse método, primeiro ensinando-lhes a monitorar os indícios de ansiedade, sobretudo aprendendo a identificar situações que provocam preocupação, ou os pensamentos e imagens que, num relance, dão início à preocupação, assim como as consequentes sensações corporais de ansiedade. Com a prática, as pessoas aprendem a identificar as preocupações num ponto cada vez mais perto do início da espiral de ansiedade. As pessoas também aprendem métodos de relaxamento, que podem aplicar nos momentos em que percebem o início da preocupação, e praticam-nos diariamente, para poderem usá-los na hora em que mais precisem. Mas o método de relaxamento, por si só, não basta. Os preocupados também precisam contestar ativamente os pensamentos preocupantes. Sem isso, a espiral de preocupação retornará. Assim sendo, o passo seguinte é assumir uma posição crítica em relação às suas próprias suposições. É muito provável que o fato temido ocorra. Só existe, necessariamente, uma ou nenhuma alternativa para que aconteça. Há medidas construtivas a tomar. Será que adianta ficar percorrendo, sem cessar, esses mesmos pensamentos ansiosos? A combinação de atenção e saudável ceticismo atuaria como uma espécie de freio na ativação neural que está por trás da baixa ansiedade. A geração ativa desses pensamentos prepara os circuitos que inibem o impulso olímpico de preocupar-se. Ao mesmo tempo, a indução ativa de um estado de relaxamento contrabalança os sinais de ansiedade que o cérebro emocional envia para todo o corpo. Na verdade, observa Borkovic, essas estratégias estabelecem uma cadeia de atividade mental incompatível com a preocupação. Quando se deixa uma preocupação repetir-se continuamente, sem que seja contestada, ela adquire poder de persuasão. Contestá-la, pensando numa série de pontos de vista igualmente plausíveis, impede que unicamente o pensamento preocupado seja ingenuamente tomado como verdadeiro. Mesmo algumas pessoas com preocupação crônica a ponto de merecer um diagnóstico psiquiátrico têm obtido alívio através do recurso a esse método. Por outro lado, para pessoas com preocupações tão severas que se tornaram fobia, distúrbio obsessivo compulsivo ou de pânico, talvez seja prudente, na verdade este já seria um sinal de autoconsciência, recorrer à medicação para interromper o ciclo. O recondicionamento dos circuitos emocionais por meio de terapia ainda assim é necessário para reduzir a probabilidade de a ansiedade retornar quando a medicação for suspensa. Controle da melancolia. Um dos estados de espírito do qual as pessoas em geral mais se esforçam para se livrar é a tristeza. Diane Tisse constatou que, quando se trata de escapar da depressão, a inventividade é grande. É claro que nem toda tristeza deve ser evitada. A melancolia, como todos os outros estados de espírito, tem suas vantagens. A tristeza decorrente de uma perda tem alguns efeitos invariáveis. Tira nosso interesse por diversões e prazeres, prende a atenção na perda e mina nossa energia para iniciar coisas novas, pelo menos por algum tempo. Em suma, impõe uma espécie de retiro reflexivo das atividades da vida e deixa-nos em suspenso para chorar a perda, meditar sobre o seu significado e, finalmente, fazer os ajustes psicológicos e novos planos que nos permitirão continuar vivendo. O luto é útil. A depressão total, não. William Styron faz uma eloquente descrição das muitas e pavorosas manifestações da doença, entre elas o ódio de si próprio, a sensação de inutilidade, uma úmida ausência de alegria, com a tristeza acumulando-se sobre mim, um sentimento de pavor, alienação e, sobretudo, uma ansiedade sufocante. Depois, há os sinais intelectuais, confusão, falta de concentração mental e lapsos de memória, e, no estágio posterior, a mente dominada por distorções anárquicas, e uma sensação de que meus processos de raciocínio estavam envoltos numa maré tóxica e inominável que obliterava toda reação prazerosa ao mundo vivo. Aos efeitos físicos, não dormir, sentir-se apático como um zumbi, uma espécie de dormência, desalento, porém mais particularmente uma curiosa fragilidade, juntamente com uma agitação nervosa.
Depois vem a perda de prazer. A comida, como tudo mais no âmbito sensitivo, era absolutamente insípida. Por fim, a perda de expectativas. À medida que a cinzenta garoa do arroz chegava a um desespero tão palpável como se fora uma dor física. Uma dor tão insuportável que o suicídio parecia ser a única saída. Nessas grandes depressões, a vida é paralisada. Nenhum recomeço pode ser visualizado. Os próprios sintomas da depressão revelam uma vida em suspenso. Para Stiron, não adiantou nenhum medicamento ou terapia. Foi a passagem do tempo e o refúgio num hospital que acabaram varrendo a desolação. Mas, para a maioria das pessoas, sobretudo aquelas com casos menos severos, a psicoterapia ajuda. Como ajuda a medicação, o Prozac é o remédio da moda. Porém, mais de uma dúzia de outros medicamentos oferece alguma ajuda, sobretudo para a depressão severa. Eu me concentro aqui na tristeza mais corriqueira que, no máximo, se transforma, tecnicamente falando, em depressão subclínica, ou seja, a melancolia comum. Este é um tipo de desolação que as pessoas podem controlar por si mesmas, se tiverem os recursos interiores. Infelizmente, algumas das estratégias a que mais frequentemente se recorre podem ter efeito contrário e deixarem as pessoas se sentindo pior do que antes. Uma delas consiste em ficar sozinho, o que muitas vezes é desejado por pessoas que se sentem deprimidas. Na maioria das vezes, porém, essa providência só acrescenta à tristeza uma sensação de solidão e isolamento. Isso talvez explique em parte por que Diane se constatou que a tática mais comum para combater a depressão é ter vida social, sair para comer ou fora, ir a um jogo ou ao cinema, em suma, fazer alguma coisa com os amigos ou a família. Dá certo se o resultado for não pensar na tristeza, mas simplesmente prolonga o estado de espírito se a ocasião for utilizada apenas para ruminar sobre o que a deixou nessa situação. Na verdade, uma das principais maneiras de determinar se um estado depressivo vai persistir ou passar é o grau de ruminação das pessoas. A preocupação com o que nos deprime, parece, torna a depressão mais intensa e prolongada. Na depressão, a preocupação assume várias formas, todas concentrando-se num aspecto da própria depressão: o cansaço que sentimos, a pouca energia ou motivação que temos, por exemplo, ou o pouco que estamos produzindo. De um modo geral, nada dessa reflexão é acompanhado por qualquer linha concreta de ação que possa amenizar o problema. Entre outras preocupações que surgem na depressão, estão a pessoa a isolar-se e pensar no quanto está se sentindo mal, que o cônjuge pode rejeitá-la porque ela está deprimida e perguntar se vai ter mais uma noite de insônia, diz Susan Olen-Wexman, psicóloga de Stanford, que estudou a ruminação em pessoas deprimidas. As pessoas deprimidas, às vezes, justificam esse tipo de ruminação dizendo que estão tentando se compreender melhor. Na verdade, estão alimentando sentimentos de tristeza sem tomar nenhuma medida que possa de fato tirá-las da depressão. Assim, na terapia, pode ser perfeitamente proveitoso refletir a fundo sobre as causas de uma depressão, se isso conduz a intuições ou ações que mudem as condições que a causam. Mas uma imersão passiva na tristeza apenas piora as coisas. A ruminação também pode aumentar a depressão criando condições, ora, mais deprimentes. Susan dá o exemplo de uma vendedora que fica deprimida e passa tantas horas preocupada com isso que não sai para importantes visitas de negócios. Suas vendas então caem, fazendo-a sentir-se um fracasso, o que alimenta sua depressão. No entanto, se ela reagisse à depressão tentando distrair-se, poderia muito bem ir fundo nas visitas aos clientes como uma maneira de se desligar da tristeza. As vendas talvez não caíssem e uma venda eventual poderia aumentar sua autoconfiança, reduzindo a depressão. Susan constata que as mulheres tendem muito mais a ruminar, quando deprimidas, que os homens. Ela acha que isso explica, em parte, o fato de elas receberem 2 vezes mais o diagnóstico de depressão do que os homens. É óbvio que existem outros fatores, como o fato de as mulheres falarem mais abertamente sobre suas angústias ou terem mais coisas em suas vidas para deprimi-las. E os homens, 2 vezes mais que as mulheres, afogam sua depressão no alcoolismo.
descobriu-se em alguns estudos que a terapia cognitiva destinada a mudar esses padrões de pensamentos é equivalente à medicação para o tratamento da depressão clínica branda, e melhor que a medicação para prevenir o retorno da depressão branda. Duas estratégias são particularmente eficazes no combate. Uma é aprender a contestar os pensamentos centrais da ruminação, questionar sua validade e pensar em alternativas mais positivas. A outra é programar intencionalmente acontecimentos agradáveis, que distraiam. Um dos motivos por que a distração funciona é que as ideias depressivas são automáticas, invadindo nosso estado de espírito sem serem convidadas. Mesmo quando as pessoas deprimidas tentam eliminar suas ideias deprimentes, muitas vezes não podem produzir melhores alternativas. Uma vez que começa, a maré de pensamento depressivo tem um poderoso efeito magnético sobre a cadeia de associação. Por exemplo, quando se pediu a pessoas deprimidas que ordenassem frases de 6 palavras embaralhadas, elas tiveram um desempenho melhor na adivinhação das mensagens deprimentes. O futuro se mostra bastante sombrio, que das otimistas o futuro se mostra bastante brilhante. A tendência de a depressão se perpetuar influi até no tipo de distrações que as pessoas escolhem. Quando se deu a deprimidos uma lista de opções para afastar a mente de uma coisa triste, como o enterro de um amigo, por exemplo, a escolha recaiu sobre uma maior quantidade de atividades melancólicas. Richard Winslow, psicólogo da Universidade do Texas, que efetuou esses estudos, conclui que as pessoas que já estão deprimidas precisam fazer um esforço especial para fixar a atenção em alguma coisa inteiramente alegre e têm de ter muito cuidado para não resvalar em certas coisas. Um filme dramalhão, um romance trágico, que lhes deixe, novamente, de baixo astral. Levanta a moral. Imagine-se dirigindo numa estrada desconhecida, íngreme e cheia de curvas, num nevoeiro. De repente, um carro surge de uma saída apenas alguns palmos à sua frente, perto demais. Você mete o pé no freio e derrapa, bate de lado. Vê que o outro carro está cheio de crianças. Um transporte solidário para o pré-escolar, pouco antes da explosão de vidros quebrando-se e metal arranhando metal. Aí, no súbito silêncio após a colisão, você ouve um coro de choros. Consegue correr até outro carro e vê que uma das crianças jaz imóvel. Você fica cheio de culpa e tristeza diante da tragédia. Esses cenários dilacerantes foram usados para provocar perturbação em voluntários que participaram de uma das experiências de Winslow. Durante 10 minutos, eles escreveram tudo o que lhes passava pela cabeça, tentando, ao mesmo tempo, apagar a cena. Todas as vezes que a cena invadisse suas mentes, eles teriam de fazer um X no que escreviam. Enquanto a maioria das pessoas pensava cada vez menos na cena à medida que passava o tempo, os voluntários mais deprimidos, na verdade, mostravam um pronunciado aumento nos intrusos pensamentos sobre a cena e faziam até referências indiretas a ela em pensamentos que, presumivelmente, deveriam distraí-los dela. E, além disso, os voluntários propensos à depressão usavam outros pensamentos angustiantes para distrair-se, como me disse Winslow. Os pensamentos se associam na mente não apenas por conteúdo, mas por estado de espírito. As pessoas têm o que equivale a um conjunto de pensamentos depressivos que ocorrem mais prontamente à mente quando estão se sentindo tristes. As pessoas que se deprimem facilmente tendem a criar redes muito fortes de associação entre esses pensamentos, de modo que é mais difícil suprimi-los uma vez que se evoca algum tipo de estado de espírito negativo. Ironicamente, as pessoas deprimidas, para tirar da mente um tema depressivo, utilizam outro tema de igual teor, o que apenas desperta mais emoções negativas. Diz uma teoria que o choro pode ser uma maneira natural de reduzir níveis de produtos químicos do cérebro que alimentam a angústia, embora o choro possa, às vezes, obstruir uma crise de tristeza, também pode deixar a pessoa ainda mais obcecada com os motivos do desespero.
A ideia de que chorar faz bem é enganadora. O choro que prolonga a ruminação apenas prolonga a infelicidade. As distrações rompem a cadeia de pensamento que mantém a tristeza. Uma das principais teorias sobre a eficácia da terapia eletroconvulsiva para as depressões mais severas é que causa a perda da memória de curto prazo. Os pacientes sentem-se melhor porque não se lembram do motivo que lhes causou tanta tristeza. De qualquer forma, para afastar a tristeza comum, constatou Diane Tisse, muita gente disse que recorria a distrações como leitura, TV e cinema, videogames e quebra-cabeças, sono e fantasias a respeito da viagem dos seus sonhos. Winsbach acrescentaria que as distrações mais eficazes são as que mudam o estado de espírito. Um acontecimento esportivo emocionante, um filme cômico, um livro edificante. Uma nota de advertência é que algumas distrações, por si próprias, podem perpetuar a depressão. Estudos com pessoas que veem muito TV constataram que, depois, em geral elas estão mais deprimidas do que antes de começarem. Diane Tisse constatou que o exercício aeróbico é uma das táticas mais eficazes para interromper a depressão leve, assim como outros estados de espírito ruins. Mas a advertência é que as vantagens do exercício para levantar o ânimo funcionam mais para os preguiçosos, os que em geral não fazem muito esforço físico. Para os que praticam exercício rotineiramente, as vantagens já teriam sido maiores quando se iniciaram no hábito. Na verdade, para os que fazem habitualmente exercícios há um efeito contrário sobre o estado de espírito. Passam a sentir-se mal nos dias em que deixam de praticar. O exercício parece funcionar bem porque muda a fisiologia que o estado de espírito traz. A depressão é um estado de baixo estímulo, e a ginástica põe o corpo em alta estimulação. Pelo mesmo motivo, técnicas de relaxamento, que põem o corpo num estado de baixa estimulação, funcionam bem para a ansiedade, um estado de alta estimulação, mas não tão bem para a depressão. Cada um desses métodos parece atuar para romper o ciclo de depressão ou ansiedade porque põe o cérebro num nível de atividade incompatível com o estado emocional que o dominava. Alegrar-se com coisas boas e prazeres sensuais era outro dos antídotos mais comuns utilizados contra a tristeza. As maneiras comuns que as pessoas usavam para aliviar a depressão iam nos banhos quentes ou comer comidas favoritas, ouvir música ou fazer sexo, comprar um presente ou mimo para si mesmo, para sair de um estado de espírito negativo. Era muito comum entre as mulheres, como era ir às compras em geral, mesmo que apenas para olhar as vitrinas. Entre os universitários, Diane Tisse constatou que comer era uma estratégia para aliviar a tristeza 3 vezes mais comum entre as mulheres que entre os homens. Eles, por outro lado, tinham 5 vezes mais probabilidade de recorrer à bebida ou às drogas quando se sentiam abatidos. O problema de comer demais ou tomar álcool como antídotos, claro, é que facilmente produzem um efeito contrário. Comer em excesso traz arrependimento. O álcool é um depressor do sistema nervoso e, assim, apenas aumenta os efeitos da própria depressão. Um método mais construtivo para levantar o ânimo, informa Diane, é armar um pequeno triunfo, um sucesso fácil, enfrentar uma tarefa doméstica muito adiada, ou cumprir outro dever de que é preciso se desincumbir. Pelo mesmo motivo, elevar a autoimagem também é animador, mesmo que apenas sob a forma de se vestir bem ou maquiar-se. Um dos mais potentes, e, fora da terapia, pouco usados, antídotos para a depressão é ver as coisas de uma maneira diferente, ou contenção cognitiva. É natural lamentar o fim de um relacionamento e envolver-se em ideias de autopiedade, como a convicção de que meu destino é ficar sem ninguém, mas tal atitude certamente causa mais desespero. Contudo, recuar e pensar nos aspectos em que o relacionamento não era assim tão sensacional, e nas coisas em que os dois não combinavam. Em outras palavras, ver a perda de um modo diferente, a uma luz mais positiva, é um antídoto para a tristeza. Do mesmo modo, pacientes de câncer, independentemente da seriedade da doença, ficavam com melhor estado de espírito quando eram capazes de se lembrar que havia outro paciente pior do que eles. Eu não estou tão ruim assim, pelo menos posso andar. Os que se comparavam com pessoas saudáveis eram os mais deprimidos. Essa comparação com quem está pior é surpreendentemente animadora. De repente, o que parecia inteiramente desencorajador não se mostra tão ruim assim.
outro eficaz supressor da depressão é prestar ajuda a quem necessita. Como a depressão se nutre de ruminações e preocupações com o ego, ajudar aos outros nos tira dessas preocupações, na medida em que entramos em empatia com outras pessoas e seus próprios sofrimentos. Lançar-se no trabalho voluntário, treinar um timinho de várzea, realizar trabalhos filantrópicos, dar ajuda a populações carentes, aparecia como um dos mais poderosos modificadores de estado de espírito no estudo de Diane Tisse, mas também um dos mais raros. Finalmente, pelo menos algumas pessoas saem da melancolia voltando-se para um poder transcendente. Diane me disse: a prece, quando se é muito religioso, funciona para todos os estados de espírito, sobretudo a depressão. Repressores, negação otimista. Ele deu um chute na barriga do colega de quarto, começa a frase, e termina, mas pretendia acender a luz. Essa transformação de um ato de agressão num inocente engano, se bem que ligeiramente implausível, é a repressão captada em vivo. Essa frase foi composta por um universitário que se ofereceu como voluntário para um estudo sobre repressores, pessoas que habitual e automaticamente parecem apagar da mente a perturbação emocional. O fragmento inicial da frase, ele deu um chute na barriga do colega de quarto, foi dado ao estudante como parte de um teste. Outros testes mostraram que esse pequeno ato de fuga mental fazia parte de um padrão maior em sua vida, um padrão de desligamento da maioria das perturbações emocionais. Embora, a princípio, os pesquisadores vissem os repressores como um exemplo primordial de incapacidade de sentir emoção, primos dos alexitímicos, talvez traço. O pensamento atual é que esse tipo de pessoa é bastante competente na regulação da emoção. Tornaram-se tão capazes de proteger-se contra sentimentos negativos. Parece que nem mesmo consciência têm da negatividade. Em vez de chamá-los de repressores, como ocorre entre os pesquisadores, o termo mais adequado seria imperturbáveis. Grande parte dessa pesquisa, feita principalmente por Daniel Weinberger, psicólogo que atualmente trabalha na Castle University, mostra que embora essas pessoas pareçam calmas e imperturbáveis, às vezes fervilham de perturbações fisiológicas que ignoram. No teste de complementação de frases, o nível de estimulação fisiológica desses voluntários também estava sendo monitorado. O verniz de calma que os revestia era negado pela agitação de seus corpos. Quando, diante da frase sobre o companheiro de quarto violento e outras idênticas, emitiam todos os sinais de ansiedade, como taquicardia, sudorese e elevação da pressão sanguínea. Contudo, quando questionados, declararam-se perfeitamente calmos. O contínuo desligar-se de emoções como a ansiedade não é incomum. Cerca de uma pessoa em 6 apresenta esse tipo de comportamento. Segundo Weinberger, teoricamente, as crianças aprendem a ser imperturbáveis de várias maneiras. Uma delas é uma estratégia para sobreviver a uma situação incômoda, como ter um dos pais alcoólatra numa família onde se nega o problema. Outra ter um pai ou mãe que são eles mesmos repressores e que, por isto, passam um modelo de perene animação ou resolução diante de sentimentos aflitivos. Ou a característica pode ser simplesmente um temperamento herdado. Embora não se possa dizer ainda como esse padrão começa na vida, quando os repressores atingem a idade adulta são calmos e firmes sob pressão. Permanece a questão, claro, de saber até onde eles são de fato calmos e controlados. Podem realmente não ter consciência dos sinais físicos de emoções aflitivas, ou simplesmente fingem calma. A resposta a isso veio de uma inteligente pesquisa de Richard Davidson, psicólogo da Universidade de Wisconsin e colaborador inicial de Weinberger. Ele pediu que pessoas de comportamento imperturbável fizessem uma livre associação de determinadas palavras, a maioria das quais era neutra e várias continham significados hostis ou sexuais que normalmente causam ansiedade nas pessoas. E, como revelaram as reações físicas dos voluntários, todos tiveram reações de ansiedade às palavras pesadas, embora as palavras que os voluntários associavam às pesadas quase sempre indicassem uma tentativa de equilíbrio. Se a primeira palavra era ódio, a associação seria amor.
O estudo de Davidson valeu-se do fato de que, em pessoas destras, um dos principais centros para processar a emoção negativa é a metade direita do cérebro, enquanto o centro da fala fica na esquerda. Assim que o hemisfério direito reconhece que uma palavra é perturbadora, transmite essa informação pelo corpus callosum, a grande divisão entre as metades do cérebro, para o centro da fala, e a palavra é dita em resposta. Usando um complexo dispositivo de lentes, Davidson pôde exibir uma palavra de modo que fosse vista apenas na metade do campo visual. Devido à fiação neural do sistema visual, se a exibição da palavra era para a metade esquerda do campo visual, era reconhecida primeiro pela metade direita do cérebro, que é sensível à perturbação. Se era para a metade direita, o sinal ia para o lado esquerdo do cérebro sem ser avaliada quanto à sua perturbação. Quando as palavras eram apresentadas ao hemisfério direito, os imperturbáveis demoravam a dar uma resposta, mas apenas se a palavra que reagiam era uma das perturbadoras. Não havia atraso na velocidade com que associavam palavras neutras. O atraso ocorria apenas quando as palavras eram apresentadas ao hemisfério direito, não ao esquerdo. Em suma, a imperturbabilidade deles parece dever-se a um mecanismo neural que torna mais lenta ou interfere na transferência da informação perturbadora. O fato é que eles não estão fingindo que não têm consciência de que estão se sentindo perturbados. O cérebro nega-lhes essa informação. Mais precisamente, a suave camada de sentimento que recobre essas percepções perturbadoras talvez possa ser atribuída à atuação do lobo pré-frontal. Para sua surpresa, quando Davidson mediu os níveis de atividade em seus lobos pré-frontais, eles tinham uma decidida predominância de atividade no esquerdo, centro do bem-estar, e menos no direito, centro de negatividade. Essas pessoas apresentam-se numa luz positiva, com otimismo, disse-me Davidson. Negam que a tensão as esteja perturbando, e, quando estão em repouso, apresentam um padrão de ativação frontal esquerda, associada com sentimentos positivos. Essa atividade do cérebro pode ser a chave de suas afirmações positivas, apesar da subjacente estimulação fisiológica que parece perturbação. A teoria de Davidson é que, em termos de atividade do cérebro, experimentar realidades angustiantes mantendo o bom humor é uma tarefa que exige energia. A maior estimulação fisiológica pode dever-se à tentativa constante dos circuitos neurais de manter sentimentos positivos ou eliminar ou inibir os negativos. Em suma, a imperturbabilidade é uma espécie de negação otimista, uma dissociação positiva, e, possivelmente, uma pista para mecanismos neurais em ação nos estados dissociativos mais severos que podem ocorrer, por exemplo, no distúrbio de tensão pós-traumática. Quando simplesmente envolvida em equanimidade, diz Davidson, parece ser uma bem-sucedida estratégia de autorregulação emocional, embora a um preço desconhecido em termos de autoconsciência.